Muito bem, eu vou começar oficialmente aqui, então. Essa é a primeira edição do podcast Fevale. Estamos num projeto piloto aqui de podcast, videocast, como vocês podem ver. E o bate-papo hoje é sobre audiovisual, então a gente está iniciando com 3 professores da área, né? Meus 2 colegas aqui e eu somos professores da área de audiovisual, do curso de produção audiovisual da Fevale. E a gente vai ficar aí durante um tempo que não está bem definido ainda, porque podcast, videocast, né? Então não vou colocar um freio nesse tempo, para a gente conversar um pouco sobre audiovisual e piadas de diretor de fotografia. E eu queria jogar já um assunto na mesa, para não dizer outra coisa. Vamos falar um pouquinho sobre como é que está o mercado hoje durante essa transição, na verdade, né? Que a gente está meio que numa transição aí, né? A gente está saindo de um período que foi o ano passado, que praticamente não se filmou nada, não se gravou nada, a não ser nesse formato que a gente está fazendo aqui, né? Mas para o mercado em si do audiovisual me pareceu que ficou, pelo menos com as pessoas que eu conversei, assim, me pareceu que ficou muita coisa represada ou muita coisa em pós-produção, né? Coisas que estavam, de repente, esperando para entrar numa pós-produção, que já foram acelerados para entrar numa pós, enfim. E agora parece que a gente está entrando, até mesmo com os alunos, a gente tem visto isso, parece que a gente está entrando num período de transição, né? De hibridismo, para ficar nos termos da moda. O que vocês têm visto a respeito disso? Eu acho que nessa perspectiva tem muita coisa em jogo para ser discutida, assim, né? Nessa transição que tu fala 2020, 2021, aí pré-Covid, durante Covid e na expectativa do pós, né? A gente falava, né, Chico, na semana passada, durante a sessão dos filmes do Festival de Gramado, por exemplo, o quão curioso é o jeito que se resolveram os filmes, né, em especial os filmes de 2020, né? Existe uma estética e um estilo de narrativa que talvez vá ser assim eternamente referenciado no período da Covid, né? Desses Então, 2 anos. Essa coisa de muito material à distância, de muito material assim como a gente está fazendo agora, né? Filmes ali como o Álbum de Família, que a gente assistiu na semana passada, um filme genial, com uma estrutura de roteiro muito legal, com atores, com um trabalho de ator muito massa, com uma montagem muito legal, e todo assim pensado, né, à distância, pensado nessa lógica de Covid. Então, acho que talvez esse é um dos pontos legais, assim, né, de pensar que não se trata só do modo de trabalho, mas também do resultado estético, né, que isso acaba tendo, né. E vocês não acharam que tem... Diga. Não, eu complementar o André aí, que tomando como algumas experiências que eu tenho tido com trabalhos que eu fiz agora nessa época, a gente, né, tem essa questão de tentar se resolver de formas diferentes, né, à distância, mantendo esses protocolos, mas também isso de certa forma impacta diretamente em todo o processo, todo o resultado que o André falou. E só para trazer um exemplo, eu estou trabalhando num documentário que envolve uma banda que toca com um coral indígena. E aí, então, a ideia inicial do projeto, quando ele foi enviado para edital e foi aprovado, a ideia inicial do projeto era fazer uma imersão, né, onde a banda entrasse lá na aldeia e fizesse uma imersão e tal, e a equipe de audiovisual cobrindo né, uma visão um pouco mais antropológica, assim, dessa imersão. E aí, no fim, né, tiveram que mudar toda a ideia, e aí a banda, que era para gravar algumas partes em estúdio, e depois algumas coisas lá na aldeia, tipo, não teve esse encontro da banda,
os índios, né? Até porque é um risco maior, assim, né? A questão indígena com relação à Covid. E aí, então, a banda acabou também fazendo ensaios num sítio aqui no interior de Porto Alegre. E o interior de Porto Alegre é engraçado, né? O interior da capital. Mas tu olha, é interiorzão o negócio, ali lá no Lami, né? E aí, então, no fim, a estética eu acho que ficou até mais interessante, porque não tem aquela barreira assim, o que é estúdio, um estúdio profissional, não sei o quê, e os índios lá, né, na aldeia, mais na natureza e tal. A banda estava ensaiando no meio da natureza também, então eu via já um primeiro corte, e tem uma conexão muito mais interessante visual, assim, do que a ideia original. Então, às vezes, né, aquela coisa, o problema às vezes gera outras soluções que são melhores do que a ideia original, assim. Então, eu acho que é bem isso que o André comentou. Essas questões ali tiveram que ser resolvidas de alguma forma para não parar tudo. De certa forma, algumas coisas acabaram ficando mais interessantes esteticamente. E até a gente aprendeu, está aprendendo a trabalhar de formas diferentes, assim. Então não é só a pandemia nesse sentido não trouxe só problemas, né? Mas ela trouxe problemas, mas a gente achou soluções para os problemas. Então ela trouxe ideias novas ali, e tal, ou novas formas de fazer. Isso é algo que a gente tem que pensar assim, né? Provavelmente isso aí vai ficar talvez datado, né? Que nem o André comentou ali, assim, tipo, isso aí vai ser a estética dessa época, mas talvez não. Acho que provavelmente muitas dessas coisas vão ser incorporadas à estética e aos processos de feitura do negócio, né? Eu Então, tenho, então acho que tem esses benefícios aí a longo prazo, parece. eu tenho a impressão que a gente está fazendo uma discussão estética já, né, a respeito do que desse período de transição. Eu tenho a impressão que tinha algumas coisas que estavam num período de transição, aí falando bem de estética mesmo, algumas coisas que estavam em período de transição estética, de começando a ser usadas com mais frequência, como por exemplo, a gente não vê quase mais em audiovisual, em cena, as pessoas falando num telefone, né? A gente quase não vê mais isso, né? Porque se fala menos no telefone, né? Faz mais Uhum. texto, por exemplo, né? E aí eu me lembro sempre do Sherlock, a série da BBC, que eu acho que foi a primeira série que eu vi que os caras começaram a colocar na tela o que os personagens estavam trocando As de texto, mensagens. assim, SMS ou WhatsApp, ou sei lá o que, trocando mensagem por texto. Então, tinha uma série que já fazia isso, né? Eu não lembro de que ano é o Sherlock agora, o primeiro ano, primeira temporada da série. Mas, enfim, tinham séries, tinham algumas coisas que estavam começando a explorar isso como uma estética da linguagem dos nossos tempos, né? Na verdade. E aí, o que acontece quando chega quando chega no festival de cinema agora, por exemplo, de 2021, como a gente viu agora, que o André mencionou ali o álbum de família, né? Que é um longa-metragem. O álbum de família é um longa que poderia ter sido feito pré-pandemia, com certeza poderia ter sido feito, mas ele é um filme que ele é praticamente forçado a acontecer daquela maneira, né? Que é diferente do que vinha acontecendo antes, como exemplos como esse do Sherlock, que eram já aproximações com uma realidade tecnológica, ou mesmo, sei lá, uma própria série que fale sobre o assunto, tipo um Black Mirror da vida, que aí explora o negócio da tecnologia como o mote da série em si, né? Enfim, que não é o caso do Sherlock, mas vê que aí tem uma diferença, e mesmo assim, e ambos estão dentro desse campo de mudança estética, né? Tu tem um filme que foi um filme só não, né? A gente está pegando um exemplo de um filme aqui, né? Que a gente viu recentemente, que estava no festival, mas tem vários outros, né? Tem vários curtas que apareceram no festival que tinham essa estética, por exemplo, os curtas gaúchos tinha um que tinha essa estética de vídeo chamada, enfim. No ano passado já tinha alguma coisa também, não vou lembrar os nomes dos curtas agora, mas enfim, tipo, vários filmes que começaram a explorar isso e que, como vocês comentaram, pode parecer daqui a algum tempo datado, mas que de alguma forma também é um documento importante, assim como esses outros exemplos que eu dei, eles são documentos importantes de uma fase, né? De uma fase histórica, né? Que a gente está vivendo, a gente nunca viveu a história, eu acho, pelo menos, a gente nunca viveu a história
a gente nunca percebeu que estava vivendo a história de uma forma tão clara como a gente percebe agora, né? Parece meio estranho essa frase, mas a história está rolando e a gente sabe que a gente está no momento chave da história, que é um momento de pandemia, como foi, sei lá, 100 anos atrás com a gripe espanhola, enfim, ou outros momentos chave como as grandes guerras, enfim, são momentos que marcam uma geração ou que determinam o que vai acontecer nas próximas, né? E isso em todos os campos. Aqui a gente está falando de um campo estético específico do audiovisual. Com certeza isso deve ter afetado outros campos estéticos, né? Outras áreas, né? Outras artes aí, que a gente nem vai lembrar agora, talvez, de exemplos, né? que falando especificamente de audiovisual, né? Mas acho interessante como alguns autores, aqui falando de audiovisual especificamente, e aí o Álbum de Família é um exemplo legal, como alguns autores conseguiram adaptar essa narrativa que parece na tela, justamente pelas telas separadas, fragmentada, consegue transformar aquilo num fluxo interessante de contar uma história, né? Uma história contada com uma linguagem específica. Eu acho aquele exemplo ali especificamente feliz nisso, né? Eu comentei com alguém, acho que foi com os alunos até. É um filme que tu começa rindo dele, e aí tu ri de várias piadas no meio, e o tempo todo parece que é uma comédia, e o filme termina de uma forma muito sensível, assim, ele termina de uma maneira reflexiva e tal, tu não espera que vai terminar daquela maneira. E ele acaba sendo uma reflexão sobre o tempo que a gente está vivendo, né? Enfim, aqui eu estou divagando sobre estética, viajando fundo, assim, mas eu acho que é uma coisa, se vai ficar alguma coisa importante sobre estética dessa fase que a gente está, talvez seja isso. Vocês comentaram aí das possibilidades que se abrem. Acho que esse exemplo que tu deu do documentário que tu está participando também, talvez o documentário tivesse fosse pensado para uma linguagem muito mais quadrada, né, digamos assim, e ele foi obrigado a ser desconstruído, né, por uma força maior, e aí se achou uma solução para isso, né. Acho que o caso do filme, esse Álbum de Família, é o mesmo. E isso é aquela coisa, né? A arte, ela está ligada à nossa realidade. Então, talvez a gente esteja agora, está discutindo isso aqui, especificamente essa questão da pandemia e tal, porque é o que a gente está vivendo hoje, mas esses movimentos, essas variações, né, essas novidades e tal, elas acontecem em todos os momentos, né? Então, se a gente for pegar, sei lá, o século XX é permeado em todas as artes de vários tipos de movimentações, não de movimentos estéticos, mas de movimentações dentro dessa linha, assim. Então, sei lá, pega, por exemplo, os movimentos futuristas e tal, que são muito ou surrealismo também, né, que são muito ligados a outras questões, assim, tipo, o surrealismo está ligado a questões lá freudianas e tal, e o futurismo a esse avanço tecnológico que se experimentou aí, né, no meados do século XX. Então, aí a gente tem ali final dos anos 90, ali o André que curte, né, o cyberpunk, aquela coisa ali, na virada do milênio, então o negócio acabou saindo do mundo real e se misturando com esse mundo virtual. Aí, então eu acho que são as coisas que a gente está vendo acontecer agora, mas se a gente for pegar exemplos do passado, assim, vê vários momentos que essas coisas acontecem, talvez de uma forma mais sutil, até porque esses acontecimentos eles ocorrem de uma forma mais lenta, talvez, e mais sutil, e não tão abrupta quanto uma pandemia, que de um dia para o outro tu está trabalhando, está vivendo tua vida. A gente só percebe depois que passou, né? No outro dia tu está enfiado dentro de casa. Passou, né? Normalmente a gente percebe só depois que passou, né? É que Desculpa, te cortei. Diga aí. Não, eu ia dizer que, na verdade, isso que vocês estão falando, né, que a alteração das estéticas, ela tem a ver, né, com o modo de trabalho, e o Roberto está falando essa comparação também com outros momentos históricos. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que o nosso momento histórico também, a pandemia, acontece num contexto em que as possibilidades tecnológicas elas são infinitamente maiores, assim, né? Então permite que a gente faça realizações assim. Vamos lá, vamos chutar aí
que seja 50 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não ia conseguir produzir, né? E hoje o fato de ter todo esse aparato digital e essas redes todas permite que a gente continue trabalhando mesmo numa condição como essa, né? E aí tem além da questão tecnológica, tem uma, uma visão de coletividade assim na produção, né? O Roberto, curiosamente, o Roberto está trabalhando num projeto com índios, eu também estou trabalhando num projeto com índios, só que a equipe que eu estou trabalhando não é um documentário, mas assim diversos vídeos para redes sociais. São mais de 250 colaboradores espalhados pelo mundo, fazendo cobertura, né, das ações dos índios aqui no Brasil. Então a gente está falando aí de material de vídeo, material fotográfico, releases para a imprensa, organização dos eventos nas plataformas de redes, né, digitais. E está todo mundo envolvido, trabalhando em conjunto, né, seguindo orientações daqui do Brasil, lá da Inglaterra. Então é uma maluquice se a gente parar para pensar, mas que só é viável por esse contexto, né? Sim, aí tu jogou uma outra questão que é interessante de discutir, que é uma, tu tem talvez esses projetos que vocês estão comentando, especialmente isso que tu comentou agora, tenham só, não que só fosse possível, né, dessa forma, mas aí tu comenta da questão tecnológica, né? Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Se a gente pensar assim, 20 anos atrás, a gente não, o setor não teria diminuído de ritmo, ele teria parado completamente, realmente, né? Que não foi o que aconteceu, né? Mas 20 anos, 15 anos Sem atrás, sei dúvida, lá, não sem faz, não dúvida. faz tanto Ah, tempo assim, né? 15, 20 ah. anos atrás, ele teria realmente parado, né? Estancar, como aconteceu com os eventos, né? Com os eventos pararam, né? Os eventos pararam. Né? Acho que foi E o setor ainda, que e realmente ainda assim, parou, né? parou, né? E ainda assim, tem uma coisa de emular o evento com as lives, né? A live, Que exatamente. não deixa de ser um trabalho Que de aí tu usa, audiovisual digital que está dentro é, Também, quer tu dizer, usa também, o também. Só suporte foi audiovisual. possível por causa do trabalho audiovisual, né? Enfim, e talvez assim, nesse sentido, o nosso setor tenha sido o setor chave assim para que muita coisa não parasse porque se parar para pensar assim, aí fazer uma reflexão sobre audiovisual no geral, né? Mas agora o setor de eventos, ele de alguma forma ele segue com lives via audiovisual. O trabalho remoto segue de alguma forma via audiovisual, né? Porque webcam aqui, em última instância, tu pode não estar trabalhando exatamente com linguagem audiovisual, mas a primeira coisa que a gente fala Toda uma hoje é que tecnologia, né, o suporte audiovisual. é um suporte audiovisual, exatamente. E outra, quem não se qualificou para ter um mínimo de noção de luz, de enquadramento, de ajeitar o seu cenário, ou enfim, de fazer o mínimo do mínimo do mínimo para trabalhar em casa, tá atrás, né? Ficou um pouco para trás, né? Eu montei até um estúdio de chroma key, ó, no Então, meu escritório aqui em casa, tem o no Chroma, apartamento. Então, eu não tinha nada disso aqui a atrás, na gente real, vai né? se A gente vai se armando. Eu não tinha um tá se adaptando. microfone mais adequado para falar, eu não tinha nada disso, né? E a gente trabalha com audiovisual, né? Então imagina as pessoas que não tinham essa proximidade. Quando eu converso com alguém de fora da área hoje e sei lá, tem algum papo a respeito, assim, me pergunto e tal, uma coisa que a gente já tinha uma certa noção antes, mas agora a pandemia meio que deixou isso definitivo. Tem coisas que vão ser essenciais para todo e qualquer profissional daqui por diante. E uma delas é ter um mínimo de noção de como mexer em vídeo. Não estou nem falando de o cara se tornar um cineasta ou qualquer coisa, mas o mínimo noção de mexer em vídeo, ou até em grande parte das áreas de atuação que a gente vê por aí, não só mexer em vídeo, mas ter um mínimo de noção também de linguagem, né? De como montar um videozinho simples para apresentar alguma coisa, ou pessoas que estão precisando, por exemplo, por necessidade
que os problemas do mercado impõem aí e tal, mas as pessoas precisarem ter um mínimo de noção de como se venderem e se vender via vídeo hoje tal, parece ser a maneira mais eficiente de fazer isso, algum serviço que tu tenha, ou algum serviço que tu preste, enfim. Isso é uma coisa que eu ia comentar mesmo, Chico. Tu entrou nesse assunto aí. O que a gente tem de consumido de vídeo em redes sociais, né, Instagram e tal, se nota também, por outro lado, essa produção, assim, não tem a produção de entretenimento ali, a galera fazendo os memes e coisas assim, ou então alguma coisa mais com uma linguagem audiovisual um pouco mais tradicional, assim, né? Mas também muito nessa questão do marketing, né, da publicidade aí, de uso de vídeos para promover o seu trabalho. E aí não importa qual é o trabalho, tu abre o Instagram ali e tu vê vídeo de tudo que é tipo, assim, desde o cara vendendo um produtinho ali na internet, no Mercado Livre e tal, um professor dando uma aula, sei lá, qualquer outro profissional mostrando um pouco do seu trabalho, dando dicas e tal, para conseguir, né, conseguir uma atenção dentro desse mundo aí, né, desse mundo das redes sociais. E o meio audiovisual, ele tem se tornado meio padrão, até assim, porque se a gente pensar, não precisa nem voltar a 15, 20 anos, né, que a gente estava falando, volta 5 anos atrás, o Instagram. Eu não lembro que ano que foi exatamente que o Instagram acrescentou os vídeos, né? Começou ali com o Snapchat, né? O Snapchat começou a galera a fazer os vídeos curtos. No começo a galera, não, esse negócio de Snapchat coisa de gurizada aí e tal, não vão querer. Até que o Instagram teve que se render e colocar ali para não perder o público, né? O cara buscou e começou então. Snapchat? Que ano foi isso, né? Desenterrou, literalmente. Não, eu não faço nem ideia, porque eu não me lembro, não tenho mais esse registro na memória. Snapchat. Não, mas claro, você tem toda a razão. Tem ali os vídeos curtos ali, né? Uhum. E aí, na verdade, foi uma semente que foi plantada e que foi crescendo, só que ela, né, tomou umas bombas ali e acelerou muito esse processo aqui na pandemia, né? Com esse negócio dos vídeos curtos e tal, agora tem os Reels ali, né, do Instagram, antes os Stories e tal. Então, eu vejo o Instagram como... Falo do Instagram porque eu acho que a rede social que eu tenho mais usado, assim, mas o Facebook também, né? Agora tem, né, o Facebook Watch e tal. Então me parece que esses... o meio audiovisual tem se tornado, ele já é meio onipresente assim dentro do nosso mundo urbano, né? Estamos falando aqui dentro dessa nossa realidade assim, mas ele tem se tornado até predominante assim comparado a outros meios. A gente tem visto um crescimento também, por exemplo, dos podcasts que me parece que esse ano, assim, não sei se é porque eu comecei a prestar atenção aí esse ano neles, mas eu tenho ouvido mais podcasts e falado com mais pessoas que ouvem mais podcasts também, né? Então, são algumas coisas que se aceleraram muito agora na pandemia, né? Mas o vídeo, com certeza, os vídeos de redes sociais aí, e isso que a gente não entrou ainda, nem falamos de streaming aí, né, de canais de streaming e tal, que cada vez tem mais crescido. Antes da pandemia eu tinha só o Netflix, agora eu tenho Netflix, eu tenho o Amazon Prime, eu tenho a Globoplay, eu já estou gastando mais em streaming do que eu gastava com TV a cabo, com TV por assinatura. Só por curiosidade, o Instagram nasceu em 2010. O Instagram. Tô vendo, o Instagram é de fotinho só pros iPhones, né? Sim, exatamente. Exatamente. Outubro de 2010. Então, assim, tu tá falando de vídeo para Instagram. Hoje, eu acho, pelo menos, o Instagram hoje é uma ferramenta que explora muito mais o vídeo do que foto, né? Sim, sem dúvida. Com certeza, né? Eu lembro que quando foi lançado o formato do Stories, eu achava um saco aquilo. Eu disse, quem é que vai ficar usando esse negócio? Hoje talvez seja o que tu mais fica... O que tu fica mais tempo ali, né? O que tu fica mais tempo explorando, talvez seja a ferramenta do Stories, que tem essa, né, tem essa possibilidade do vídeo curtinho ali e tal, num formato que para quem está acostumado com vídeo profissional, né, é o formato errado, entre aspas, né? Formato verticalizado, enfim, tudo joga tudo contra o que o cara imaginava, assim, nossa, mas isso aqui, né,
que bobagem esse troço. E não, né? Foi um formato que se consolidou, né? Aí vem... Aí o modo de usar das pessoas vem e te atropela, né? Antes, É justamente isso, né? o legal é que antes a frase, o modo de usar das pessoas é muito bom, né? É muito boa, porque assim, se antes a briga era dos realizadores, né? De quem está acostumado a produzir audiovisual contra esse formato, no momento que as pessoas se apropriam, né? O público em geral se apropria e vem uma pandemia como essa, e aí o realizador se vê forçado a utilizar. Aí a ruptura é realmente grande, talvez seja a motivação maior para a gente estar falando tudo que a gente está falando até agora, né? E uma das coisas que eu acho interessante é olhar por esse viés mais humano mesmo, né? De dizer, por exemplo, que, como vocês falaram agora, as pessoas podem utilizar para o seu marketing pessoal o vídeo, então está todo mundo usando. E se está todo mundo usando, eu começo a entender que eu não preciso de uma super produção do outro lado e que em muito os conteúdos são mais importantes talvez do que uma bela fotografia, do que um enquadramento bem feito, ou seja lá o que for. Então, vê assim, O TikTok é a prova disso, né? A prova cabal exato, disso é o TikTok, né? De que o conteúdo importa muito mais que o formato, assim, porque... exato, é isso aí. Não, e o que eu ia dizer muito mais assim, eu estou tentando chegar no ponto de falar sobre uma dimensão bem humana, que é assim, nesse momento a gente está dentro da casa do Chico, do Roberto e do André, entendeu? E eu aqui eu me afastei, né, minutos aqui do nosso podcast para poder atender a minha filha, sabe? Que aparece também, que vai lá e bota a cara dentro. Tá ali. Que vai lá e bota a cara, né? Ela bota a cara na tela e grita e participa de reunião, e participa de aulas e tudo mais. E a gente está naturalizando isso, e eu acho isso uma coisa fantástica, porque não se trata de menosprezar ou diminuir a qualidade daquilo que é feito profissionalmente. Opa! Né? Arranca o fone no meio da fala, viu? Essas bobagens. Não se trata de diminuir aquilo que é feito profissionalmente para um canal de streaming, para uma tela de cinema, né? Ou para uma transmissão de televisão. Não. Mas a gente também pode considerar... a gente vê que, na verdade, as pessoas são pessoas, né? Esse é o ponto. Acho que isso é legal, assim. São seres humanos independentes daquilo que está acontecendo. E isso é muito... Eu acho isso muito tri, né? De um ponto de vista de produção. Vale mais o conteúdo, vale mais esse momento de troca do que, de fato, pensar assim, não vou fazer porque agora eu não tenho condições. Meu cenário aqui não é legal, não estou com o figurino adequado, a minha câmera não tem uma resolução boa. Dane-se, né? A gente não está falando de uma direção estética ou de um aparato tecnológico, a gente está falando de pessoas e nesse momento é o que importa. Acho que isso é muito legal. E o aparato, a direção estética que tu disse aí, ela muitas vezes se conecta com essa nossa realidade da vida, né? Que nem tu tá vendo a casa do André, então tu tá vendo os quadros que o André tem ali e tal, né? Tu tá vendo ali a decoração. Homenageando todos os colegas de Fevale, já que é o podcast, o videocast da Fevale, o trabalho só dos colegas de Fevale que estão na parede, que é sério. Pois então. Então, é isso aí, a gente se conecta de uma forma mais, que tu falou, a gente se conecta de uma forma mais profunda e a estética, beleza, não é essa estética que a gente estuda nos manuais e nas escolas de cinema e tal, mas ela é uma estética, entendeu? Ela é uma estética que tem a ver com o nosso contexto, com a nossa vida presente aqui, né? Então é outra forma de pensar também, assim, tipo, ela é mais naturalista, né? Ela é bem naturalista, digamos assim, porque tu não tá se preocupando muito em montar o cenário e tal. A gente até acaba tendo uma preocupação no primeiro momento a conseguir transmitir o negócio, né, conversar e tal, usando esses meios. No segundo momento, tu acaba, de certa forma, tendo uma preocupação, um pouco melhorando a tua iluminação. Eu aqui, quando começou, eu vi que tinha muito contraste de luz aqui, baixei um pouquinho a cortina para diminuir um pouquinho o contraste. Então, que nem o Chico falou, né? Tu vai aprendendo a usar um pouco a tecnologia e até um pouco da linguagem, mas tu não foge muito gambiarra também, do teu mundo.
faz muita gambiarra, né? Porque eu falei do meu chroma key ali. Então mas tu não foge muito do teu mundo, do mundo real, assim. Então a gente tá, ao mesmo tempo que a gente tá aqui produzindo conteúdo, né, se comunicando e tal, a subjetividade aqui, algumas informações subjetivas que estão aqui no nosso segundo plano, né, tanto estética, tanto visuais, quanto, sei lá, daqui a pouco a Alice aparecendo ali, né, as crianças aparecendo, ou que nem a do Porchat lá, a mulher do Porchat saindo do banho, tentando se esconder e tal. Então a gente entra na casa da pessoa, a gente entra na intimidade das pessoas e que nem o André falou, realmente, a gente se conecta com essas realidades que é o dia a dia das pessoas, assim, não é aquela coisa montadinha, né? Complementando também o que o Chico comentou. Diga, termina. Não, Não, termina é aí, só complementar aquilo que eu ia complementar o que tu falou antes do André, da fala dele, de que a gente, né, disse, a gente não está obedecendo, as pessoas não estão obedecendo essa linguagem e tal, aliás, linguagem do audiovisual, mas, entendeu? É a linguagem audiovisual, até alguém estabelecer algum movimento ou algum diretor ou alguma escola estabelecer as linguagens, as diferentes linguagens, que não é uma só, né? As elas são coisas aleatórias, né? Até alguém estabelecer, elas são coisas aleatórias, então quando... né? Então, tipo, quando entrou o cinema falado, o pessoal do cinema mudo disse, né, isso não vai funcionar, porcaria, não tem nada a ver, cinema tem que ser mudo. Quando começou ali o movimento nos anos 70, ainda nos anos 60, ali na Velho Vague e tal, começou um movimento que quebrava aquelas regras de tu trabalhar dentro de um estúdio e tal, com tudo muito, muito acertadinho, e tu começar a pegar e gravar em cenários na rua, né, em locações fora de estúdio, porque daí a tecnologia te permitia ter equipamentos portáteis com qualidade. E aí, então as pessoas, não, né, não tá no estúdio, isso aí não começa a sair do controle, o som não tá tão bom, a imagem tá estranha, tá mais longe, a luz, né, Roberto? não é tão controlada. Semana passada eu vi o Terra em Transe, depois de muito tempo que eu tinha visto a primeira vez, e eu tava pensando sobre isso. Eu digo, cara, Terra em Transe é um filme que não sei se ele seria feito hoje, na verdade, né? Mas aí foi um maluco lá e fez, e virou um filme referência dentro da história do cinema brasileiro. Sim, comecei a pensar sobre isso agora, essas quebras de linguagem, enfim, né? Mas o que eu ia acrescentar quando tu estava falando ali antes era o seguinte: vocês não têm a impressão também que a estética, aí voltando para o negócio da discussão estética, assim, né? Vocês não têm impressão, aí falando de audiovisual talvez mais comercial, assim, não tem impressão que essa estética da pandemia, vocês não têm impressão que isso vai ficar daqui a algum tempo, como a gente falou de ficar datado, né? Como ficou o zoom de lente nos anos 70, que hoje a gente olha e diz assim, nossa, que troço brega, porque ele foi usado exaustivamente. Eu não assim, sei, sabe? eu vou na onda mais do Roberto, assim, eu acho que isso, de uma forma ou de outra, vai ser incorporado, né? Eu tô olhando, em especial para ti, Chico, a textura da tua câmera, e eu tô vendo found footage, assim, sabe? Eu tô vendo parece que daqui a pouco vai ter um espírito aqui entrando na tua sala. Porque ela é mais grande angular, assim. Né? É, isso. Ela parece câmera de segurança. Ela parece... teu áudio agora deu uma sacaneada, justamente, eu acho que deu uma alma entrou aí. Como é que é? Atividade paranormal, assim, entendeu? Lembrou a cena do Temer, aquela... Precisa de uma pastilha aqui. É isso. Então eu acho que tem isso, cara. Eu acho que tem muito de incorporar dessas estéticas aí. E ver que a gente tá girando em torno de a gente está a partir da estética, né, girando em torno de uma série de discussões. Aí a gente falou da questão tecnológica, da percepção de mundo, né, da relação com a história e tudo mais. Mas para nossa prática no dia a dia, assim, eu acho que tem um impacto que é formidável, assim, né, nos desacomoda. E eu curto isso, né? Que, por exemplo, vamos lá, tô dando aula de fotografia, né? Fotografia e direção de fotografia. E aí eu me vejo na pandemia longe dos meus alunos, e os alunos sem acesso ao equipamento que eles normalmente teriam. E daí, vocês estão passando por isso também. Aí, cara, o que eu tenho que fazer?
Não, eu tenho que abrir um debate, por exemplo, e venho fazendo há 2 semestres, 3 semestres aí, da diferença da câmera do celular para a câmera, sei lá, DSLR, para mirrorless, que são as que a gente usa no mercado, né? E aí começar a levantar justamente a provocação e não dá para a gente produzir com qualidade profissionalmente com a câmera do celular, e daqui a pouco, ao invés de mandar fazer exercício de obturador de diafragma, vira assim, faz a foto e analisa para pensar que configuração que seria numa outra câmera. Então, estabelecer esse diálogo todo entre esses inúmeros caminhos possíveis e recursos e tudo mais, virou um desafio legal para o aprendizado, porque também cria um repertório mais amplo, não só dessas estéticas, mas do arsenal que o cara vai poder utilizar para produzir o seu material. Então, se a gente está... O resultado último, acho que de toda essa conversa aqui, já que a gente passa por estéticas, tecnologias e formatos de trabalho, o resultado último é o cara se dar conta que, tá, cara, dá para produzir o que quiser. Entendeu? Não tem mais esse negócio de assim, não, tu vê, eu queria tanto fazer um filme e eu não tenho câmera, eu não tenho, não sei o que. Tá, junta teus malucos aí, teus parceiros, pega o celular, edita nos aplicativos do próprio celular, né? Posta com Reels e Stories, transforma numa série no Instagram, não interessa, cara. Tem canal, tem tudo aquilo que gerações anteriores não tinham, né? E acho isso muito legal, e a pandemia tornou isso mais evidente, eu acho. Tá? Tentando fazer uma síntese do sentimento agora com relação ao negócio. Não, e eu acho que a gente agora, nessa nossa realidade aqui, a gente tem duas grandes vantagens comparando aos nossos antepassados, cineastas antepassados, né, os produtores audiovisuais do passado. Primeiro, a gente tem um acesso ao equipamento de qualidade muito mais fácil, muito, muito mais fácil. Então, eu estava mesmo comentando, eu já falei do Chroma Key antes, eu estou dando aula de efeitos visuais. Então, né, efeitos especiais e tal. E daí eu estava comentando numa das aulas, dizendo assim, nossa, antigamente, tipo, para te fazer um efeito com Chroma Key, bom, eu mostrei o exemplo do King Kong lá, então nos anos 30, o primeiro King Kong não tinha Chroma Key. Tu fazia umas fotomontagens, era uma complicação, assim. Tu tinha que ter um conhecimento avançado sobre várias técnicas complexas, assim, sabe, que vinham lá dos mágicos, né, do ilusionismo, né, a tecnologia que também da química e tal, para te manipular os filmes e um monte de questões. E hoje em dia tu consegue fazer, daí, ok, o Chroma Key, quando começou e tal, ou até alguns anos atrás, era um negócio que tu tinha que ter um estúdio pintado, com uma câmera, com um equipamento super avançado para fazer o recorte. Eu tava falando, cara, agora vocês compram um tecido aqui que custa 20 metros. Tu compra um tecido aqui que custa, sei lá, R$20 um metro, só da cor certa ali. Tu compra mais umas 2, 3 luzinhas ali, tipo, tu pode pegar umas luzes de LED ali. Então, eu comentei com você assim, com R$200 e mais o teu celular e mais um software ali, né, para tratar isso na pós-produção, tu faz um Chroma Key, e aí tu pode montar e brincar como tu quiser. O filtro do Instagram. É isso que eu ia falar, Chico. O filtro do Instagram já faz isso também. O Chico chegou no ponto, quer dizer, porque toda a linha de raciocínio que a gente está colocando aqui, Roberto, é uma linha de raciocínio da nossa geração que também ela é de uma outra lógica, né? Tu pensar que precisa de um chroma, de uma iluminação, e daqui a pouco, na real, o cara simplesmente resolve o problema com um filtro ali, né? Não, vou fazer um... o cara vai fazer eu digo assim, para te ter a diversão, né? A diversão aqui de casa agora são os filtros do Instagram, o Chico também, né? Com a filha dele lá. Cara, filtro do Instagram com a criança, entendeu? Tipo, todo dia. Se transforma num cavalo. Pronto, né? Cara, é hilariante. Não, não, com certeza. Mas, tipo, com R$200, tu monta um Chroma Key com a qualidade melhor do que tu fazia nos anos 90 num canal de TV, entendeu? Que tu pega, assim, os programas de TV de estúdio dos anos 90, aqui o meu Chroma Key funciona melhor do que os caras que tinham lá os equipamentos e tal, né?
Então, bom, aí tu pega o celular e isso aí. Chroma key de mesa de corte, quer dizer assim, chroma key de mesa de corte. Né? Exatamente. Com o celular ali, você cresce os filtros, tu faz um chroma key melhor que o do Chapolin, lá dos anos 70 certamente, e tal. Né? Certamente. Imagina, então, e essa é a primeira coisa. Com uma luz mais tosca, né? Inclusive com uma luz mais tosquinha, até porque aí a tua própria ferramenta já está avançada o suficiente para compensar claro. se tu tem o problema de luz ali e tal. Vamos lá, na dimensão técnica aí, a gente está falando de 480 linhas no formato de televisão lá atrás para 4.000 aí no 4K, né? 10 vezes que tá dentro mais do telefone aqui, né? Exatamente, feito no celular, né? Precisa desse aparelhinho para fazer. O que é massa, a gente já tá fora da perspectiva da Covid, mas falando, né, dessa coisa geracional e da tecnologia, né? Eu acho o Chico tem umas fitas VHS atrás dele lá, né? Eu tenho filme Super 8 meu, né? Quando eu era criança, eu tenho imagens minhas feitas em Super 8, que foram passadas para VHS, e que do VHS foram transformados no DVD, né? E que do DVD agora eu ripei e eu tenho o arquivo digital. Tipo assim, a gente passou por todas essas plataformas, na verdade, né? Quase que é metafórico isso, né? Quase a gente teve dentro dessas plataformas aí. Tem uma BASF aqui, acho que com o show do Iron Maiden, pelo visto. Olha, que momento, hein? Então, agora, na verdade, o que falta? Falta pegar esse meu arquivo digital e postar numa rede social, né? Pra dizer, olha eu, criança. É a única coisa, talvez, né? Só falta atingir a nuvem. A nuvem, mas acho que essas transições elas são fantásticas para a gente pensar nisso, né? Tem uma coisa que lá atrás, quando o Chico propôs aí a discussão para dizer assim, contexto de pandemia e como é que está o trabalho, como é que resolve, como não resolve, eu não sei se dá tempo para a gente fazer essa discussão toda, porque daqui a pouco o podcast vai ter 4 horas aqui, né? Mas podcast não tem limites. O Noisecast aí. Seguinte, né? A gente está falando da necessidade do distanciamento e do freio na produção por causa da Covid, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um contexto político-cultural no Brasil que freou a produção drasticamente antes mesmo da Covid chegar. Porque num contexto normal, num contexto de produção normal, talvez esse seria um momento de ebulição de projetos, né? De as pessoas sentarem e colocarem roteiros no lugar, de fazer toda a parte de produção executiva para a captação, de submeter projetos para análise e editais. Então, eu fico imaginando que num contexto governamental diferente, né, em que a gente não tivesse tido esse desmonte de políticas públicas aí, a gente estaria no momento da Covid, muitas produtoras com uma energia tremenda na parte de pré-produção, né? Trabalhando roteiro, trabalhando edital. Num contexto diferente de políticas públicas e num contexto diferente governamental, a gente teria as produtoras sendo amparadas pela Ancine da forma como, por exemplo, sei lá, em outros países aconteceram que o setor cultural recebeu uma espécie de um auxílio emergencial como aconteceu assim para CPF individual no Brasil. Eu acho que o exemplo que você está falando é por exemplo, isso é uma coisa. A Lei Aldir Blanc aqui, né? A Lei Aldir Blanc foi extraída a fórceps, né? E mesmo assim é um paliativo, na verdade, né? Então, mas é o exemplo disso que eu estou falando, né? A gente teve uma movimentação de todo o setor cultural forte e, claro, ela parece bastante coisa para quem está atento, parece dizer, nossa, olha quantos projetos aconteceram, mas a gente tem que lembrar de todos os outros que deixaram de acontecer, né? E a gente poderia ter toda essa movimentação numa intensidade muito maior, né, se as coisas estivessem um pouco diferentes. Grana que está represada, enfim, aí tem milhares de coisas que poderiam ser discutidas, assim. Ontem eu estava conversando com os alunos ainda sobre isso na disciplina de produção cultural. E, assim, dissecando um pouco de como funcionava
o sistema todo para políticas de audiovisual no país, políticas culturais em geral, e a gente acabou focando no audiovisual, a turma é toda de alunos do audiovisual. E aí tu vê como é que era formado, por exemplo, o Conselho Nacional de Cinema, como Conselho, não me lembro agora exatamente a sigla, mas o Conselho ele era formado pelos ministérios, que eram ministérios-chave, né? E aí era capitaneado pela Casa Civil, e aí tinha debaixo do guarda-chuva da Casa Civil, tu tinha alguns ministérios, entre eles o Ministério da Cultura, quando ele existia, o Ministério da Justiça, para cuidar da questão da classificação indicativa, tu tinha o Ministério da Educação, enfim, vários, Ministério da Fazenda, que aí tinha a questão da grana, enfim, tinha um conjunto de ministérios ali, né? Ministério da Comunicação, em função da Anatel e tal. Trabalho. E aí... Ministério do Trabalho. Do Trabalho, exatamente, isso aí. E aí tu vai vendo assim, na transição do governo Temer para o governo atual, no governo Temer já muda essa configuração. Isso é uma coisa que ontem eu falando para os alunos assim, o pessoal não conhecia, né? Não sabia, porque isso às vezes fica escondido, né? Isso às vezes tu tem que ficar cavocando lá para achar. Isso são coisas que às vezes não estão às claras, né? 100% às claras. Ela só tá para quem participa desses circuitos. Exatamente. Né, quem se e aí eu estou fazendo aqui, na real, estou fazendo uma autocrítica para o setor. Assim, muitas vezes isso, o setor claro que sim. Guarda esse tipo de informação, e aí nessas horas a gente vê que esse tipo de coisa não pode ser guardado assim, né, a 7 chaves. Não, vocês não precisam saber disso, né? Deixa que a gente cuida aqui. O que aconteceu com o conselho, por exemplo? Isso foi um problema, acho que em função desse problema de digamos assim, de guardar a informação em excesso, né? De segurar a informação. O conselho, que tinha todos esses ministérios e tinha representantes do setor, né? Eram 6 especialistas, eles chamavam de especialistas do setor, diretores, produtores, etc, etc, etc. E 3 representantes da sociedade civil, mais o governo, que era representado pelos ministérios. Então, tu tinha 6 mais 3, eram 9 da sociedade civil, entre sociedade 100% e especialistas, ou seja, gente de fora do governo, e do governo eram 8 no total. O que acontece hoje é que essa configuração foi completamente modificada. Primeira coisa que acontece, o Ministério da Cultura não existe mais, né? Essa é a primeira coisa que é importante de saber, né? A segunda coisa é que 2 ministérios-chave, que é o da Fazenda e mais um que eu não vou me lembrar qual é agora, saem desse conjunto de ministérios, ou seja, a grana vai embora, né? Porque aí tu tem justamente 2 ministérios-chave que cuidam dessa parte do dinheiro, né? Eles saem dessa configuração, e o que era 6 e 3 da sociedade civil antes, 6 especialistas e 6 da sociedade civil, vira 3 e 2. Então, de 9 representantes, a sociedade civil agora tem 5, versus 7 ou 8 ministérios. Então, assim, as decisões a força desaparece, da área né? do governo, a força desaparece, morreu a força, não tem mais um equilíbrio. Antes era quase paritário, né? Tu tinha 9 e 8 e prevalecia sempre a palavra, supostamente, de quem trabalha no setor, né? Tu tem ali as demandas que vêm do setor, tu tem tudo. Hoje não existe mais isso, né? Então, eu acho que todas essas pequenas coisinhas acabam refletindo, pequenas coisinhas que não são pequenas, na verdade, né? Estou falando pequenas por força de expressão. São coisas enormes, né? No sentido daquilo que são vários pontos que a gente está discutindo, né? Que foram coisas, é legal assim é legal de entender que foram coisas que foram acontecendo em um curto espaço de tempo, mas foram acontecendo aos poucos. Sai um ministério aqui, um deixa de existir, não sei o quê. Aí quando vê, o que acontece é que a sociedade deixa de ter voz. A verdade é essa, né? Que aí é subtraído mesmo, de 5 contra 8, vai prevalecer a voz do governo e ponto, né? Foi uma reflexão interessante, assim, essa aula. Casualmente foi uma aula que aconteceu ontem, mas que eu acho que é bastante atualizado, assim, né, para se pensar sobre o que tá rolando agora, né? Ou o que poderia estar rolando agora, né? A gente comentou, né? E junto com essa análise é importante também deixar, talvez as pessoas não entendam, e eu não sei o alcance que
um podcast como esse pode ter, ou seja, lá, mesmo como piloto, né, daqui a pouco vai ter algum tipo de exibição, mas é que fica muito fácil as pessoas, né, apontarem o dedo e falar para a classe cultural, artística, cinematográfica, e dizer assim, né, os caras estão muito mal acostumados porque ganham esse recurso e agora vão ter que se virar, porque é um discurso que a gente ouve bastante, né? Esse é um discurso, inclusive, que se reproduz na fala de alguns colegas da academia, né? Primeiro, né, todos os países do mundo que têm algum tipo de sucesso na área de audiovisual, eles têm altos incentivos governamentais, né? Estados Unidos, em especial, que é o mercado mais potente, é da onde mais vem grana de governo. Mas, não tem edital, não tem não sei o quê. Meu velho, olha para a história, né, da formação do cinema norte-americano, que a gente vai ver como que todas as políticas, em especial as políticas de exportação do conteúdo cinematográfico norte-americano são bem estruturados, são bem organizados. E outras experiências na Europa, cara, talvez eu acho que aí vamos falar de pandemia, né? Essas janelas todas de streaming que a gente está falando, eu acho que o que eu mais consumi foi cinema. Falei, a pessoa está aqui do lado participando. O que eu mais consumi foi cinema europeu, francês, italiano em especial, e todos eles grana da cidade de não sei o que, da região de não sei o que, do governo, né, federal, francês, italiano. Esses dias eu vi um filme do País Basco, né, assim, cara, grana, né, da autonomia do País Basco. Então, o mercado de entretenimento mundial vai entre audiovisual, games e mercado editorial, está girando em torno de 2 trilhões de dólares. Tá? Isso é maior do que o PIB de praticamente todos os países do mundo. Tem 9, 10 países do mundo com isso de PIB, né? Mais do que isso de PIB. Agora, o recorte que a gente está falando não é o recorte das grandes empresas de entretenimento, né? A gente não está falando que, olha, a Disney foi impactada pela pandemia. A Disney ganhou dinheiro com a pandemia, vendendo a assinatura do Disney Plus. A Warner ganhou dinheiro com a pandemia, a HBO ganhou dinheiro com a pandemia. A gente está falando daquilo que é o mercado onde a maior parte dos profissionais de audiovisual e de cultura trabalham, que precisam, na verdade, desse incentivo para que a produção aconteça. A grana que vai gerar recursos depois, né, para a sustentabilidade desse negócio e também, que é a parte que ninguém entende, né, e também que vai gerar receita para o governo em impostos e tudo mais, vem da distribuição e vem da venda desses produtos também nas janelas de exibição. Né? Então, assim, é uma lógica que todo mundo ganha. Né? Bom, a gente teria que parar e fazer toda uma explicação a respeito do que é isenção fiscal, que as pessoas não entendem. Acham que, assim, não, esse dinheiro podia estar indo para educação, para saúde, está indo para... Primeiro que isso é uma falácia, uma bobagem do cacete. A discussão ontem começou com a Lei Rouanet, que eu expliquei como funcionava a Lei Rouanet. Justamente está aí o ponto. É isso aí. Então, assim, é muito... Por isso que eu disse, é uma discussão muito intensa, e eu acho que ela vai na direção daquilo que tu disse, né, Chico? As pessoas, até mesmo as pessoas que estão envolvidas com a produção audiovisual e outras expressões culturais, às vezes não entendem esses mecanismos. Então, o que dirá da sociedade de uma forma mais ampla? Então, por isso que fica uma discussão muito rasa, né, e onde parece que as coisas são muito fáceis. E de novo, né? Tudo isso encostado aí, inserido dentro de um contexto de pandemia, cara, né, é impressionante que algumas produtoras continuam, né, lutando e sobrevivendo, né, e eu acho que o mercado poderia ter um respiro completamente diferente se a gente tivesse, né, uma outra articulação de políticas públicas com relação a isso. Mas produtoras pequenas, elas foram muito sufocadas. O que eu mais tenho visto assim nas redes sociais é gente vendendo equipamento. Aconteceu um fenômeno parecido com os músicos, assim, né?
Micro, exatamente. Micro, sumiram muitas mesmo. Mas eu acho que isso aconteceu num geral, né? Eu até estava conversando sobre isso com os alunos também ontem. Isso aconteceu num geral e não só no audiovisual ou na cultura, né? Se olhar assim, isso tem sido uma tendência um pouco geral no país, né? Pegar assim o pequeno agricultor, por exemplo, ele está sendo engolido, né? Hoje. Só para ficar num exemplo de O fora pequeno da cultura, comerciante assim, e né? tal. Por exemplo, É, não, o pequeno comerciante, pequeno né? O comerciante. cara que tinha um mercadinho ali e tal, né? Que foi uma discussão, saindo um pouquinho, mas só para ilustrar, né? Que não é só a gente que vive nessa. Quando o negócio fechou, fecha todo o comércio, só fica aberto os bens essenciais, os comércios de bens essenciais e tal. Basicamente, supermercado e farmácia, né? E aí, então, tipo, rolou até por algumas semanas aqui, né? Acho que depois a justiça derrubou, mas o governo do estado resolveu proibir os supermercados de vender coisas que não fossem de bens essenciais, assim. Por quê? Porque, né, sei lá, o supermercado está vendendo coisas, está vendendo eletrônicos, por exemplo, está vendendo celular. Mas a loja que vende celular não pode vender celular. Então, tu não pode ir lá na loja comprar, ou sei lá, qualquer outra coisa. E aí, então, essas grandes empresas, né, que tem de tudo ali, os grandes mercados, eles acabavam. Então, o cara que ia numa lojinha comprar alguma coisa, daqui a pouco não vai porque ela está fechada, mas vai comprar no mercado. E aí, então, esses pequenos sofreram de todas as formas, né? Então, eu acho que no nosso mercado acabou impactando muito mais, talvez, porque a gente está envolvido muito, né, muito fortemente com políticas públicas, que nem os comentaram, foi sendo dilapidada aí, né, desde antes da pandemia, com as questões econômicas que impactaram diretamente, com essa visão que as pessoas têm de que, não, porque é cultura, isso aí não é essencial, né? O negócio é tu ter saúde, educação, não sei o quê, mas cultura não é essencial, e tal. Então, essas diferentes, né, diferentes ataques aí que a gente teve na pandemia, né, e também com os últimos anos de governo no Brasil, tem nos trazido esse ponto, assim. Mas eu acho que, tentando ver de um lado otimista, quando a gente tinha o cinema lá, né, nos anos 90, e aí o Collor veio ali, e em uma canetada ele acabou com o cinema no Brasil, que era assim, vou fechar a Embrafilme, e ele acabou com o cinema no Brasil, e o cinema, né, teve que se erguer durante 10 anos, aí demorou para se reerguer, até a criação da Ancine e tal, e a criação dessas políticas públicas e tal, que a gente vê depois da criação da Ancine. Hoje a gente tem esse impacto, mas a gente estava, né, antes de entrar nesse assunto, a gente estava discutindo assim, o quanto que cresceu o consumo e a produção do audiovisual. Talvez não o audiovisual dentro dessa linguagem, do cinema e tal, dentro dos meios de distribuição, exibição tradicionais e tal, mas a produção do audiovisual, ela ficou muito mais democrática e o consumo audiovisual também, né, ficou muito mais acessível. Então, quem estava trabalhando, quem está trabalhando com o audiovisual mais, né, nesses processos mais tradicionais aí, com esses meios mais tradicionais, com certeza sofreu muito mais, assim. Mas se tu pensar no audiovisual como um todo, assim, como um mercado, como uma arte, tal, como um meio de comunicação, ele cresceu. E graças a essa evolução que a gente comentou, tecnológica, a evolução que a gente acabou até não entrando muito assim, mas de acesso ao conhecimento, né, a como fazer as coisas, isso consegue nos manter aí com perspectivas de melhora aí na frente, né, e não ter que começar do zero, que nem se começou com o cinema nos anos 90 lá, né? Isso a questão é que não vai ser, hoje não dá mais com uma canetada para acabar com o setor, né? É impossível, né? O setor está num tamanho tal, assim, que é impossível acontecer isso, né? Bom, É bom, é eu... bom encerrar, um pouco Uma nota alta, esse tópico exatamente esse uma nota tópico pelo alta. menos com um pouco de otimismo, né? Porque claro, as preocupações são presentes e aí a gente pesa um pouco, né?
o ambiente fica mais denso. É legal que o Roberto trouxe para cima um pouco. Exato. Não, com uma canetada, a gente vai ver isso agora refletido nos números, né? Quando o ano que vem a gente tiver uma noção do real assim, de números de 2020, 2021, que aconteceu, a gente vai ver que houve um impacto, mas que o setor se manteve trabalhando, né? O setor se manteve produzindo. E o que é importante de dizer sempre, né? Se manteve sendo lucrativo, né? Porque é uma bandeira que adoram levantar, né? Que o setor mama nas tetas do governo, né? E é uma falácia, né? Na verdade é uma falácia, né? Sempre foi um setor muito lucrativo e eu tenho certeza que se a gente analisar isso ano que vem, a gente vai ver que mesmo com um decréscimo na produção, que é inevitável, não vai ser o que vai ser refletido, assim. Muito bem, a gente fechou mais ou menos 1 hora de conversa. Vocês querem falar alguma coisa aí para encerrar? Fiquem à vontade. Querem se apresentar? Queria só agradecer. Querem se apresentar? Não, o meu nome vai estar aqui, ó. Meu nome está aqui, tá? Depois o Chico põe ali. Não, tem que dizer assim, ó. Segue a gente aí, clica no sininho, dá um like para dar uma força. Né? Se inscreva no canal aí, pessoal. Mas foi legal. Quando tiver novidades. O que eu ia dizer é que eu acho que vocês vão ter um problema, né, Chico? Porque, na verdade, se vocês forem pensar em temáticas, dava para fazer, né, vários por temáticas. A gente poderia fazer infinitos só a respeito de audiovisual, por exemplo. Né? Mas foi legal. Uma outra hora a gente fala mais, né? Só nessa fala final do Chico eu já abri na minha cabeça aqui umas 3 temáticas. Assim. Pior. Só na nossa fala final. Mas aí a gente faz uma outra hora daí esse vai ter que ser umas 3 horas, né, de bate-papo. A gente fez aqui de 1 hora, né, mas eu acho que para um piloto tá de bom tamanho, já rendeu bastante. Queria agradecer aos colegas aí que aceitaram o convite para participar e encerrar essa transmissão. Esse conteúdo vai estar disponível então no nosso YouTube, que está aqui embaixo na tela, não sei se aqui ou aqui, agora fiquei na dúvida, então vou apontar para os 2 lados. Vai estar aponta para o lado, qualquer coisa, inverte a tela e... vai estar por aqui, né? O canal para quem se interessar seguir. Essa playlist aqui vai ter outros podcasts futuramente, então a gente vai seguir com esse formato. Queria então agradecer aos colegas, muito obrigado e encerramos por aqui.